E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui no 10º dia do nosso jejum de 21 dias. E hoje nós vamos compartilhar aqui mais um capítulo do nosso livro Fortalecidos, escrito pelo nosso pastor Wilson Oliveira. Amém, irmãos? Então, eu quero compartilhar com vocês a leitura de hoje, o capítulo de hoje, né? E fala assim: seja rei onde estiver. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 16, do 12 ao 13. Eu vou ler aqui e você acompanha aí, combinado? Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel 16, do 12 ao 13. Então aqui a gente vê falar de Davi. Eu creio que você sabe que Davi foi o rei de Israel, né? E o Senhor, ele ungiu Davi quando Davi ainda era moço, quando Saul ainda era rei de Israel. E aí, eu quero falar um pouquinho pra você sobre Davi, assim, né, aqui nessa parte, né? Porque Davi, ele sabia exatamente quem ele era. Davi tinha convicção de quem ele era, né? Aqui nessa história conta, né, de Samuel, que foi lá ungir Davi. E aí você imagina, Davi sendo jovem, sendo ungido rei de Israel, já tendo um rei lá. Só que Davi, ele confiou, ele creu naquilo que Deus falou que ele era, ele creu no profeta Samuel, que foi lá e ungiu ele. A partir do momento que Davi foi ungido, ele foi selado pelo Espírito de Deus. Amém? Deixa eu te contar uma novidade. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Então você também é rei. Você crê que você é rei? Então se você não crê, creia a partir de agora. Porque a palavra de Deus diz isso, que nós somos reis e sacerdotes. Então Davi, ele foi ungido rei. E ele foi selado pelo Espírito quando o óleo veio sobre ele, né? Quando Samuel derramou o óleo sobre Davi, ungindo ele. E o Senhor, ele nos ungiu, ele nos separou. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, que o Espírito Santo veio sobre você, você também é selado por Cristo. Então, assim como Davi, ele não teve dúvida de quem ele era, a partir daquele momento ele começou a se importar como rei. Ele começou a agir como rei. E foi agindo como rei que ele matou Golias, né? Tava tendo lá a luta lá, o exército de Israel tava lá e o Golias, que era um gigante, ele tava afrontando o exército de Deus, né? Que era o exército de Israel. E Saul, como rei, não tomou a atitude correta, ficou recuando com o exército. Mas Davi, tendo revelação de quem ele era, foi lá e falou: quem é esse que tá afrontando o exército de Deus vivo, né? E assim, irmãos, Davi, ele matou um urso, ele matou um leão e quando veio o gigante, ele não recuou. Foi e matou o gigante também, porque ele tinha a revelação de quem ele era. Ele poderia até ter medo, poderia ter até alguma situação, mas a Bíblia não relata que Davi teve medo. Mas eu acredito que ele não teve medo porque ele tinha certeza que Jesus era com ele, que Deus era com ele, né? Então, quando você estiver no meio de um medo, de uma adversidade e a sua identidade estiver sendo afrontada, você lembra de quem você é em Deus, que Deus te constituiu filho, Deus constituiu rei, sacerdote aonde você está, amém? Então foi isso que Davi fez, ele tinha revelação de que ele era rei. Amém? E ter revelação de quem você é, irmãos, é muito, muito, muito importante. Muito mesmo, de verdade. Porque quando você tem revelação de quem você é, você se comporta da forma que você vê que você é. Então, quando você vê que você é filho de Deus, você vê que você é rei, você vê que você é sacerdote, você se comporta como tal. E foi para isso que Deus chamou, né? Para ser um vencedor. O vencedor tem revelação da sua identidade. O vencedor sabe quem você é. E o vencedor, ele não recua. Amém? Porque ele crê que Deus é com ele. Ele crê que ele é rei aonde ele chegar. Em nome de Jesus. E este foi o capítulo de hoje. Quero te pedir para você se inscrever no canal. Compartilha com as pessoas. Eu creio que esse vídeo vai edificar a vida de muita gente. Amém? Então compartilha aí. Tchau, tchau.